Fala, turma! Sejam muito bem-vindos aí a mais uma aula pelo segundo ciclo. Hoje, aula de número 44, né? Hoje o tema principal é sobre fracasso, né? Sobre errar, falhar, né? Mas tem nome bonitinho, né? Desmistificando o fracasso, lições para o crescimento. E quando eu estava pensando nessa aula, eu falei, cara, por que que eu tenho que fazer uma aula sobre fracasso, né? É um tema muito. É um tema muito estranho, né? Porque a gente quer aprender a acertar, não a errar, né? Mas é porque muita gente se perde, cara, quando erra. Esse que é o problema, né? Se tem uma certeza nessa vida é que a gente vai errar. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai errar. Seja por motivo pessoal, por motivo profissional, por motivo de outra pessoa, uma hora ou outra a gente vai se pegar no erro. E eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade em lidar com o fracasso, essa que é a verdade. Tem muitas pessoas que não sabem fracassar. Tem até isso a gente tem que saber, né? Até fracassar, a gente tem que saber aí como fracassar para poder sair desse buraco aí muitas vezes que a gente cai. Então, como toda aula, eu quero dar ciência para você de que você está no lugar certo, tá? Se você é uma pessoa, né, que diz que o fracasso é o fim para você, né? Tem gente que quando erra, né, atenta contra a própria vida, né? Principalmente quando é um erro muito grande, né? Você vê muitos desses casos em crises financeiras, né, mundiais, né? Quebra de bolsa e tal. Muita gente acaba achando que aquele fracasso ali é o fim e acaba dando cabo da própria vida muitas vezes, né? Se você é uma pessoa que acha que também não é boa o suficiente, também essa aula é para você. Se você acha que as coisas que não te aconteceram não eram para ser, também essa é uma aula para você. Se você tem medo de tentar e errar de novo, essa aula é para você. Se você acha que as pessoas tiveram sorte e você não teve, essa é uma aula para você também. Se você já tentou, mais de uma vez e não deu certo e acha que isso não é para você, então essa aula é para você. E aí a gente tem sempre uma tese, esse aqui lá. A gente tem sempre uma tese que sustenta a aula, né? É até engraçado ali, comentando aqui com você, teve uma aluna nossa que ela assiste só gravada, né? Ela falou assim, cara, eu tava no mercado, aí eu passei por uma situação assim e tal, e aí eu só lembrei daquela frase que você fala no começo da aula, que né, nada mais é que a tese, né? O que sustenta a aula. E aí ela falou, eu nem assisti tudo, mas só aquela frase já impactou, né? E a ideia dessa frase inicial, ela é meio que isso. A tese, ela funciona assim, né? Ela é o grande guarda-chuva da aula e depois a gente vai destrinchando isso em erros, acertos e ferramentas práticas e passo a passo. Então, é muito bacana essa questão da tese. Eu, quando estava bolando aqui a estrutura das aulas, né? Eu falei, cara, tem que ter isso no começo, porque eu acho que vai dar muito certo com todo mundo que estiver acompanhando. Então vamos lá. Então eu vou pegar aqui a Helena brincando aqui no iPad aqui, tudo certo. Trocar o nome da aula, aula 44, 44. Aí, bora lá. Qual que é a tese de hoje? A tese de hoje, ela é um pequeno soco no estômago, tá? Só fracassa quem desiste. Só fracassa quem desiste. É em cima disso que a gente vai conduzir toda a nossa conversa hoje, tá? Para você entender, né, claramente o que que significa isso aqui, o fracasso ele não é o fim, tá? Na verdade, ele é parte do sucesso. Se você for pensar os principais aí, os maiores nomes do mundo em suas áreas, né? Se você for pensar o Thomas Edison, ele diz que ele não fracassou 1000 vezes, ele descobriu 1000 formas de não fazer uma lâmpada, tipo isso, né?
O Michael Jordan, quantas cestas que o Michael Jordan errou numa final até ele ser o maior cara de todos os tempos? Cara, a nossa humanidade, né, a nossa história recente está lotada de pessoas que viveram, né, isso daqui, que viveram essa parada, tá? É, então, o fracasso ele não é o oposto de sucesso, tá? Ele é parte do sucesso. Muitas vezes, quem não fracassa não está se expondo o suficiente, tá? Quem não erra não está fazendo o suficiente, não está se expondo o suficiente, porque o erro, o fracasso, ele é o caminho real, né? É o caminho pelo qual as coisas se dão, não é um desvio, sabe? Você não desvia muitas vezes de errar, né? Você só está errando porque você está tentando. Ai, mal, esse é papo de fracassado. Será, né? Quem fala isso fez alguma coisa na vida já? Entendeu? Tem uma frase muito legal ali que você pode já até ter ouvido, né? Então, assim, todo mundo dá risada de uma pessoa que está iniciando um novo negócio, né? Chama de louco, de maluco. Menos quem já chegou lá, né? Quem já chegou lá sabe que, putz, tá chegando mais um cara aí. Todo mundo dá risada de gordo na academia, menos um cara que já foi gordo, né? Todo mundo dá risada de alguém que começa um esporte diferente, menos quem já chegou lá. Porque é isso, né? Então, a dor do fracasso muitas vezes ela vai, obviamente, vai doer, né? Mas ela vai revelar onde você vai precisar crescer, né? Muitas vezes você ter essa resiliência não é você resistir, né? Dar murro em ponta de faca, enxugar gelo. É você entender o que que tem que reconstruir mais com inteligência. Então, fracassar não mata, covardia mata, fracasso não. E é em cima disso que a gente vai conversar hoje. Basicamente aqui a gente tem a nossa estrutura básica de aula, né, que são os erros, os acertos e o que a gente vai encarar aqui como erro, né, erro de modo de se viver aqui o fracasso é a desistência, né? Então eu vou colocar aqui, por que desistimos? Se o fracasso não é errar e sim desistir, por que que a gente desiste então? Por que desistimos? Vamos lá começar a debruçar sobre isso. É, muitas vezes a nossa vitória está muito próxima da gente, está muito perto, né? Ela está na próxima tentativa, no próximo contato que você faz, ela está no próximo, na próxima pessoa que você chama, na próxima pessoa que você apresenta a ideia, ela está no próximo cliente que vai chegar e vai ser um baita indicador seu. É aí que mora a sua saída, tá? Mas como eu disse, cara, por que que a gente desiste? Por que que a gente para, né, de acreditar naquilo? Por que que a gente larga no meio uma ideia que às vezes era maravilhosa? E aqui eu quero diferenciar, tá? Uma pessoa que tá realmente dando murro em ponta de faca, né? Eu traduzindo isso, uma pessoa que tá insistindo numa ideia ruim, de um mercado ruim, de um jeito ruim, existe esse lugar. Só que quando você abre mão de uma ideia ruim, de um negócio ruim, de um trabalho ruim, não é um fracasso, é uma reconstrução, perfeita? Entenda isso, tá? O fracassar é tipo assim, eu quero empreender, e se você pegar os maiores empreendedores do Brasil, todos eles vão ter histórias de falência. Todos eles vão ter história de falência. Hoje eu estava conversando com um cara pela manhã e ele era fã do Geraldo Rufino, né? E aí ele falou assim: Ah, tal, conheci o Geraldo Rufino. O Geraldo Rufino é um cara que, pelo que eu me lembro, ele já quebrou umas duas vezes. Quebrou feio, assim. Com a empresa dele mesmo lá, acho que chama JR Diesel, alguma coisa assim. Então, o fracasso faz parte, né, da jornada, mas o seu negócio às vezes até pode morrer, a sua ideia pode morrer, mas a vontade, por exemplo, de empreender nunca pode morrer, né? Casamento é a mesma coisa. Às vezes você tentou uma estruturação de um jeito, não funcionou. Você remodela, não funcionou. Remodela, não funcionou. E você pode desistir de vários formatos, né? Eu mesmo aqui me exponho várias vezes e dou várias coisas que deram certo e errado para vocês, mas a gente nunca desistiu de estar junto. O dia que a gente desistir de estar junto, ainda que pelo menos um dos dois ainda acreditar, a gente continua, né? Mas se os dois desistir, ferrou. Mas acontece também. Então, assim. O que que leva a gente a desistir dos nossos projetos? O que que leva a gente a desistir dos nossos sonhos?
Por que que a gente faz isso, né? Por que que a gente fracassa? Se o fracasso é desistir, por que que a gente desiste? Vamos lá, vamos abordar, vamos debruçar sobre isso e explorar um pouquinho aqui da nossa ideia, tá? Primeiro ponto aqui que faz a gente desistir é levar para o pessoal, para o pessoal. Vocês que estão comigo há um tempo já, né? A gente está quase indo para um ano de, de comunidade, né? Estamos indo para um ano de comunidade aí já. E por esse um ano, pelo menos vocês me acompanham esse um ano, mas tem quem me acompanhe desde antes, né? E eu faço questão de falar para vocês, galera, eu erro pra caramba, tá? Se tem uma coisa que eu faço é errar. Se tem uma coisa que eu fiz até aqui foi errar. Hoje parece que eu sou, nossa, o as da parada, né? O nossa, o peido é cheiroso, mas tô longe de ser, né? Na verdade, o que eu passo para vocês aqui é tipo assim, gente, ó, eu fui, vi, fiz e vi que é isso, né? Testei pra gente, tá? Não precisa, vocês não precisam ir lá ver, né? Não precisa bater a cabeça na parede para saber que ela é dura. Eu tô falando, ó, eu bati a minha e foi dura, não bata de vocês. Se possível, se proteja. Então, um erro muito grande que as pessoas cometem é levar o erro delas pro lado pessoal. O que que significa isso, né? É achar que o teu erro, que o teu fracasso é uma sentença sobre quem você é, tá? E não sobre o que você fez, né? Tem muita pessoa que erra, e a gente estava até conversando isso em algumas mentorias anteriores aí, e a pessoa acha que a vida dela foi pro ralo, né? Tem quem erre, por exemplo, confia em pessoa errada, a pessoa tinha tudo para dar certo, confiou, só foi saber depois. Tem quem invista em negócio que aparentemente era promissor e depois descobre que não era, né? Eu aqui na minha carreira profissional cansei de pegar projetos que eram promissores. Nossa, eu falei, nossa, esse aqui eu fico rico. Esse aqui eu troco de carro. Esse aqui eu mudo de casa. E o projeto não andou, por incrível que pareça, né? Aí eu já passei por esse lugar, tá? Aí passa aquela insegurança, né? Aquela crise de autoestima. Cara, será que eu não sou bom o suficiente para fazer esse negócio funcionar? Para fazer essa ideia prosperar? Para fazer esse negócio andar? E aí, depois de, gente, muito bater cabeça, depois de ralar muita cara no asfalto, eu percebi que muitas vezes o negócio era ruim. Ah, Maurício, você está tirando a responsabilidade de você. Você está jogando essa responsabilidade para o universo, para Deus, para algum lugar e está tirando de você. Na verdade, não, né? A verdade é que realmente as ideias elas eram ruins, ou a execução era ruim, ou a pessoa que estava comigo ali era ruim. E não funcionou. Eu fiz a minha parte, eu sempre faço, né? Tudo que cabe, não cabe, eu sempre levo até a última instância, mas eu não sou aquele fracasso, eu não sou aquele erro, eu não sou aquele projeto que não andou, né? Como eu disse na minha trajetória profissional, existiram momentos em que eu duvidei, né, da minha capacidade profissional. Falei, cara, eu sou fraco, eu sou ruim nisso, entendeu? E até o próprio cliente falava pra mim assim, você é fraco. Muito do maluco lá, do doente mental, mandando essa. O cara tudo errado lá. E ele jogando nas minhas costas, né? Você não sabe fazer, você não sei o quê. Aí eu falei, cara, não é que eu não sei fazer. Você não tem moral, você não tem autoridade, você não fala bem, você não escreve bem. Você fala entrar pra dentro, subir pra cima. Você fala problema. Você fala pra mim fazer. Você quer vender curso como, meu irmão? Entendeu? Então, é complicado, né? O mercado hoje é competitivo. Mas assim. Eu não fui os meus fracassos, muito pelo contrário, eu sou muito melhor que eles. Mas a gente se confunde. Então, o primeiro motivo que leva a gente a desistir, turma, é levar pro pessoal. O seu fracasso foi uma circunstância. Ah, mal, de novo você vindo com papo de derrotado. Cara, não é. Não é porque você pode analisar aí. Teve muitas vezes em que você às vezes não estava bem, às vezes o ambiente não era legal, às vezes você estava mal psicologicamente. E sai um erro, sai um fracasso. Eu, cansado, por exemplo, eu consigo ser o mais grosso e escroto do planeta. Consigo, tenho essa habilidade.
entendeu? Mas eu não sou isso. Eu só em condição extrema que deixo esse meu lado aflorar. Mas eu, na maioria das vezes, eu consigo conter e ser alguém sociável. Consigo ser alguém que vai se preocupar se tá tudo bem, se não tá, se o que aconteceu. Eu direto, às vezes, com vocês, eu mando pra vocês assim: Ale, para lá. Bom dia, tudo bem? Manda embaixo. Nayara, para lá. Ah, e aí, tudo bem? Como que você tá? Bom dia. Passar bem. As crianças estão bem? Sabe? Direto, mas não é sacanagem, é que acontece. Então, enfim, tá? Você não é o seu fracasso. Esse que é o. Não leve para o pessoal, né? A, a coisa que te acontece. Segundo ponto aqui, é acreditar que o erro invalida o seu sonho. Então vamos lá aqui. Acreditar que o erro invalida o seu sonho. Que o erro invalida o seu sonho. Invalida o seu sonho. Galera, não tem nada pior, né, do que você colocar assim, ó, puta, se não deu certo, não é pra mim então, cara. Sabe? Se não deu certo, não é pra mim. Se não foi agora, cara, acho que não é pra mim. Pensa assim, você vai querer abrir em pleno 2025 uma paleteria mexicana. Aí você vai, obviamente, falir, já te adianto. Aí, depois disso, você vai falar assim, nossa, acho que esse negócio de empreender não é pra mim, não. Nossa senhora, acho que não funciona pra mim. Caramba, foi. Claro, você perdeu o time. Paleta mexicana foi há 10 anos atrás. Só pra você saber. Você não sabe. Você pode não conhecer muito sobre o negócio e tal, mas assim, acho que você não deve, né, invalidar toda uma iniciativa. Ou então, por exemplo, a gente que aqui trabalha com parte terapêutica. Cara, é, eu tive um mês fraco de atendimento. Putz, acho que não é pra mim, cara, porque eu não dei conta, né? Acho que, nossa, eu tenho que largar todo esse negócio aqui, essa parada de ajudar a gente aí, acho que não funciona, não é assim. Então, vou voltar para o que eu fazia. É difícil, cara, é difícil, mas assim, acreditar que um erro, uma dificuldade, que um momento difícil ele invalida, né? O viés é esse. Ah, se não deu certo agora, então não é pra mim. Cara, não. Às vezes pode ser pra você sim. Às vezes pode ser que, né? Pensa assim. Eu vi uma menina postando esses dias no LinkedIn. No LinkedIn, tá? No LinkedIn. Ó, a conexão que isso vai ter com o LinkedIn, nenhuma. Como 10 anos solteira é boda de quê? Aí eu falei, porra, a pessoa teve um relacionamento abusivo lá e abriu mão. Falou, ah, esse negócio de tá com alguém aí não é legal, não, deixa pra lá, né? Com certeza. Ela teve várias oportunidades de estar com alguém, mas certeza que ela desistiu de ter um relacionamento, né? Obviamente, que acho que se a gente for abrir ali a situação dela, vai ter ali alguns desafios nessa área, né? E ela, não, isso não é pra mim, deixa pra lá. Vou pôr aqui nessa caixinha, vou guardar bonitinho num canto aqui, e ó, foi. Muitas vezes, isso que você está abrindo mão fazia parte do que você tinha para contribuir com o mundo, fazia parte do seu aprendizado nessa vida. E você tá lá jogando no lixo, né? Seja empreender, seja ter um relacionamento, seja ter filho, seja mudar de país, seja um cargo comissionado, um cargo público, sei lá. Põe aí, né, como que fala? Um concurso, né? Que você vai passar num concurso e não consegue na primeira, aí você fala, pô, não é pra mim. Uma medicina da vida, você tentou uma vez passar na medicina, não deu. Entendeu? Você vê a história aí. Quem tenta passar em medicina de verdade mesmo e vai até o final, tem história de gente que ficou 10 anos no cursinho pra passar em medicina. Pensa 10 anos a pessoa no cursinho pra passar em medicina. E não desistiu, né? O que que leva a pessoa a desistir, a não, né, entrar, por exemplo, para medicina? Ela acha que não é para ela. Esse é um ponto muito grande. Então, não caiam nessa, tá, turma? Não caiam nessa. Terceiro ponto, ficar achando culpado. O que que é isso aqui? Isso aqui você ouve muito na boca de quem tinha um sonho e não tem mais. A pessoa tinha um sonho de ser, por exemplo, jogadora de futebol. Vou dar um exemplo aqui. A pessoa tinha um sonho de ser mãe.
A pessoa tinha o sonho de ter um casamento, uma família. Aí ela, em vez dela perseverar naquilo, ela vai encontrar um algoz, um arquirrival naquilo e vai atribuir a ele todo o não sucesso que ela teve. Então, vou dar um exemplo. Esse negócio de ser. Eu tenho uma cliente que tá passando por isso agora. É uma cliente do PAC, da terapia. Ela tá tentando um cargo de liderança, só que tá todo mundo contra ela. E aí a gente tá trabalhando justamente essa ideia, né? Tipo assim, ó, não vamos ficar achando culpado que é o RH isso, que o seu líder é aquilo. Você quer fazer, você quer ser, a gente tem que gastar energia com o que vai dar com o que tem que ser feito, não com achar culpado, caçar bruxa aqui, né? A gente tem que buscar te ajustar para encaixar nessa vaga. É isso que é o que você quer? É, então é isso. Não vamos ficar gastando energia justificando o erro, achando culpado, fazendo ali um bode expiatório, colocar todos os vacilos naquela pessoa para que você não entre em ação. Para com essa graça, né? Então, esse terceiro erro faz muitas vezes a gente desistir. E só perde quem desiste. Quarto ponto aqui: comparar a sua fase inicial com o palco dos outros. Então vamos colocar aqui: comparar com o palco dos outros. Isso aqui é grande demais, principalmente com o Instagram, tá? É difícil eu ter um projeto aqui que a pessoa não diga assim pra mim, ó. Poxa, cara, mas o fulano de tal tem tantos mil seguidores. Eu tenho bem menos. Acho que é por isso que ele vende mais e eu não, né? Ah, mas fulano, o cara começou em 2010, cara. Assim, hoje ninguém pega mais ele. Cara, isso pode até ser uma verdade, tá? Isso pode até ser uma verdade. Mas não dá pra gente se escorar nisso. Não dá pra você comparar você começando agora, né, com quem começou há 10 anos atrás, né? Eu tenho uma frase célebre que eu ouvi de um amigo meu, para esse quarto erro aqui, né? Que é assim, o melhor momento para se plantar uma árvore foi há 20 anos atrás. O segundo melhor é agora. Então, assim, se você está começando no Instagram agora, se você vai começar semana que vem, mês que vem, e já tem um monte de gente no seu nicho que já faz isso, você vai ter que encarar isso de peito aberto, né? O segundo momento para se plantar uma árvore é agora. Então, não dá para você comparar agora com quem começou há tantos anos atrás, né? A galera fala muito isso com a Dani, né? Por exemplo, a Dani, pô, ela tá há 25 anos fazendo isso que ela faz. E aí a galera quer entrar agora e quer se comparar a ela. Tipo, eu queria ter uma fila de espera de tantas pessoas. Eu queria ter um não sei o quê, eu queria cobrar tanto. Cara, calma, 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 você tá começando. Não compara, sabe? Não é pra você se sentir menor, não é pra você se sentir mais burro, incapaz. É só entender que vocês estão em fases diferentes. Não se compara com quem tá lá na frente, cara. É outra história. E aí eu digo mais, e aí o meu antídoto pra essa galera sempre é falar, olha, se você fizer o que tiver que ser feito, você chega onde essa pessoa tá hoje em metade do tempo dela. Se você pagar o preço de fazer o que ela fez, você chega em metade do tempo dela. Bota fé nisso? A pessoa fala, como assim? Claro, ela já rasgou o mato já, cara. Ela já abriu o caminho pra você. Então, se você fizer o que ela fez, em metade do tempo, ou até em um terço do tempo, você chega onde ela tá agora. Não, tá bom então, beleza. E é isso. É, Então, vamos seguir o próximo erro aqui, tá? Quinto erro, fingir que não aconteceu nada. O que que é isso, galera? Fingir que não aconteceu nada é basicamente é ignorar que você fez merda também, tá? Eu trouxe até os quatro primeiros pontos. É não colocar o erro como o fim da sua vida. E esse quinto ponto aqui, a gente tá inaugurando a ideia de também de que não foi nada. Tipo assim, é o cara que tá dando murro em ponta de faca, é quem tá enxugando gelo aqui, tá? Fingir que não aconteceu nada também é um problema e faz a gente desistir, por quê?
Porque por quanto tempo você consegue seguir fazendo o que você está fazendo hoje sem resultado nenhum? Tenho certeza que pouco, né? Você fingir que tá tudo bem, né? Você seguir em negação, fingir que não tá doendo, fingir que não tá sentindo, você não consegue tratar o problema. E quem não trata o problema, repete ele inúmeras vezes, entendeu? Então, fingir que não aconteceu nada, fingir que tá tudo bem, fingir que não vai fazer vocês continuarem repetindo. Isso há de eterno, até você parar e falar, cara, isso é um problema. Vamos resolver, vamos conversar, vamos tratar disso, vamos discutir, né? Acontece muito mais em relação, né? Mas a gente também tem várias coisas que a gente tá fazendo errado e a gente segue fazendo, né? Tá vendo resultado nenhum com aquilo e tá chamando isso de ser resiliente. Muitas vezes não é. Muitas vezes é você fingindo que tá tudo bem, não tá observando que não tá dando certo, que a vaca tá indo pro brejo. Isso aqui eu já errei, tá? Isso aqui eu falo de causa própria. Já errei em várias áreas por isso, tá? Excesso de proatividade, o burro motivado. Acho que eu até falei esse termo na aula passada. É, o burro motivado. Fingir que tá tudo bem, fingir que é só a falta das coisas acontecerem e tal. É só a falta do tempo mesmo, e às vezes não é, às vezes é um negócio ruim, né? Eu mesmo, agora em fevereiro, eu encerrei um projeto que eu jurava que era promissor. Falei, nossa, isso aqui é promissor, isso aqui vai dar certo, isso aqui é só acertar a mão e não ia. Era um mercado horrível que eu estava tentando desenvolver ali com outro parceiro meu. E a gente teve que chegar e falar, cara, tá ruim, né? O cara falou, mano, tá. Eu já tentei de tudo aqui, eu já peguei o meu livro de A a Z e fui de Z a A também. E a gente não engatou, não deu certo, não teve tração. Mas vamos parar então? Vamos parar então. Então, obrigado, passar bem. Espero que futuramente a gente volte a fazer negócio, parar. E obrigado. É isso. Entendeu? Mas fingir que não aconteceu nada é um erro e vai fazer você desistir, porque o resultado sempre fala mais alto. Se você não tem resultado, uma hora ou outra você cai na real, e quando você cai na real, às vezes você desiste, você larga a mão, e é o problema, né? O problema é desistir. Beleza? Vamos então pro sexto erro. O sexto erro é o primeiro não. O que que é o primeiro não? Esse aqui não é tão assim pra gente que tá mais velho, né? Quem tá mais velho já ouviu muito não, principalmente quem foi criado aí na década de... Antes da década de 90, né? Acho que as crianças que vêm depois dos anos 2000 pra frente ouviram bem menos não do que a gente ouviu. Mas até quem nasceu ali até 92, 93 ouviu bastante não. Depois os pais aí de 94, 5, 6 aí pra frente começou a avacalhar com o rolê aí. Mas tem muita pessoa que, por incrível que pareça, desiste quando toma o primeiro não. Isso eu via muito na época que eu trabalhava com consultores, né, empreendedores individuais. Os caras, tinha muita pessoa que jurava que ela ia vender para aquele comerciante, que era um amigo da família, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele chega lá para a pessoa, a primeira pessoa que ela fala era o melhor lead que ela tinha. O cara acaba com a pessoa. Fala assim, meu, como que eu vou comprar de você? Você não tem isso, você tá gaguejando, você fala tudo errado, você nunca fez nada da vida. Lá, 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 lá. Não foi só um não, foi uma humilhação que a pessoa ganhou junto, né? Mas eu vi muita gente desistindo nessa. Muita gente desistindo nessa. Aí tinha pessoas que eram realmente promissoras mesmo, sabe? Foi, começou meio errado, foi falar com umas pessoas que não sei o que, tomou um não catastrófico e largou a mão. E tem gente que acha mesmo que o sucesso vem fácil sem resistência, tá? Mas desistir no primeiro não é um problema e muita gente, muita mesmo, tá? Eu vou falar que pelo menos mais da metade das pessoas desistem no primeiro não, tá? Tem uma ideia, vai contar para alguém que tá ali, que já errou naquilo, a pessoa descasca ela, ela abre mão. Quer ter um filho, vai contar para a mãe descasca. Quer casar, conta pro pai, o pai descasca. Sabe? Quer viajar, vai contar para a amiga descasca. Então, assim, cuidado com o primeiro não. O primeiro não, ele é um problema e tira muita gente do jogo, tá? Obviamente que vencer não é fácil, que dar certo não é fácil, mas a gente precisa ter um pouquinho de resistência, tá? Vão ter muitos nãos no caminho aí.
Sétimo ponto. Esperar a certeza antes de agir. Esperar a certeza antes de agir. O que que é esse negócio de esperar a certeza antes de agir? É esperar ficar pronto para começar, né? Eu tenho uma frase legal que é quem nasce grande é filho de elefante, né? E muitas coisas começam pequenas, né? Muitas coisas começam fracas, muitas coisas começam sem lapidação, mais brutas, né? E você esperar, você ter certeza, você esperar, você ficar pronto, você esperar, você ficar grande para depois você se expor ou começar, é também um erro que tira muita gente do jogo, tá? Faz muita gente desistir. Esperar ter certeza antes de começar a fazer. Esperar ficar bom antes de começar a fazer, né? Graças a Deus aí tem uma galera da mentalidade mais startup, né? Do tal do MVP, o mínimo produto viável. Então, você, tipo, tem uma ideia, você vai validar ela, faz ela tabajara, põe no ar. Tem muita coisa legal que ajuda a gente a entender que dá para começar antes de estar pronto. Mas todo mundo que esperou ficar pronto para começar, a maioria, tá? Vamos falar que 99,9% das pessoas que esperaram ficar pronta antes de começar, desistiram. Desistiram, essa é a palavra. Você tem que começar com o que você tem, falando do jeito que você fala, tudo errado, tudo torto. Tem que começar. Você vai ajustando no caminho. Pensa, as primeiras aulas que vocês viram aqui, as quatro primeiras, tinha slide, tinha imagem, tinha tudo, mas não era viável para eu trabalhar assim. Eu precisava de pelo menos uma tarde inteira para montar um slide daquele, né? E para dar aula toda semana, ia ficar difícil, né? Tirar todo dia uma tarde inteira para montar slide. Ainda pra ficar monótono ainda, né? Porque slide é monótono. Aí achei esse jeito aqui, de fazer com o iPad. Já tinha o iPad, não tive que comprar, né? Já era o iPad, já era aqui da casa já. Então é isso, tá? Esperar ter certeza antes de agir é viver eternamente paralisado, tá? Eu tenho, conheço pessoas tecnicamente maravilhosas que não fazem nada porque estão esperando ficar grandes no Instagram, estão esperando elas serem reconhecidas ou chegar lá. Aí quando chegar lá já é tarde demais. Não tem jeito. Quando você chegar lá já é tarde. Eu tenho uma outra frase também dessa galera que eu ouvi de um empreendedor. Ele falou, cara, se a ideia ela já nasceu, se o seu negócio, né, ele já nasceu pronto, então ele começou tarde, né? Se você já tá com ele pronto, tá 100% redondinho, então você demorou para lançar, porque quem faz mesmo vai começando com o negócio capenga, vai ajustando, vai aprumando e vai fazendo isso acontecer. Beleza? Vamos para o oitavo ponto. Oitavo ponto é o isolamento do erro. O que que é isso? Isolamento do erro. É quando a pessoa se isola quando ela erra, né? Então você já viu pessoas que quebram e some, né? A pessoa quebra e some, você nunca mais acha ela na vida. Você vai procurar ela embaixo da pedra, embaixo da montanha, vai procurar ela no fundo do poço, nem lá você acha ela, né? Isso também é um problema porque quando você erra, normalmente você tem alguma coisa para aprender com isso. A gente vai trabalhar na próxima parte da aula agora. Mas em vez da pessoa se abrir para troca, para ouvir, né? Ela se fecha na própria vergonha dela, tá? Então é um problema porque se você não corrige, né? A grande ideia aqui não é que você não vai errar, é que você vai ter que aprender com esse erro, você vai ter que corrigir em cima do que você errou. E se isolar é correr no caminho contrário. Na verdade, quando você errou, você tem que correr em direção a quê? A quem pode ajudar, a mentores, a quem consegue te dar, às vezes, até um suporte emocional para você lidar com o erro. Não é você se trancar, se esconder, não aparecer mais nos lugares que você frequenta. É se manter ali e estar em troca, né? Tá conversando ali com todo mundo para poder ajustar. Mal, beleza. Eu acho que talvez eu tenha algumas dessas coisas, às vezes eu tenho todas. O
que eu tenho que fazer então, né? Eu meio que vou dando aqui alguns spoilers aqui para você, mas o que a gente tem que buscar, galera, não é não errar, tá? Porque como eu disse, você vai errar. Eu tenho certeza que hoje você errou várias vezes, nem que seja a rua que você tinha que ter entrado no mesmo lugar que você sempre tá, né? Às vezes você errou que você passou em cima da faixa de pedestre, freou antes, qualquer coisa você fez que você errou hoje. Não tem como você evitar o erro, mas o que você pode fazer é se reconstruir em cima dele. Então, a parte aqui, a próxima parte que a gente vai falar agora seria sobre uma reconstrução inteligente, tá? Por que inteligente? Porque o erro vai acontecer. Cedo ou tarde, o erro vai acontecer. Quando você trata esse erro, quando você trabalha esse erro, você tem lastro para se refazer, para se reconstruir. Então, assim, se você repetir os erros, a que nome nós damos a isso? Burrice. Se você faz melhor, você é inteligente. Então, eu vou chamar de reconstrução inteligente aqui, essa parte. Reconstrução inteligente. Como que eu me reconstruo de forma mais inteligente? Reconstrução inteligente. É sobre isso que a gente vai falar agora. O que que eu posso fazer aqui para poder me refazer e voltar melhor, né? Ressurgir das cinzas e ficar maior do que eu era quando eu caí. Primeiro ponto, tá? Já é fazendo já o rebote da parte anterior. É separar identidade de resultado. Separar identidade de resultado. De resultado. Eu usei uma frase na sala VIP da segunda-feira, aquela de homenagem para Dani, que foi que foi assim, né? O gênio e o louco, o que diferencia eles é o resultado. Porque se você tem uma ideia muito ousada e nenhum resultado com aquilo, você é louco. Se você tem uma ideia muito ousada e você dá certo com aquilo, você é um gênio, né? Então tem uma linha que divide os dois, que é o resultado. Então, assim, muitas vezes você pode não ter um resultado positivo, né? Mas você não reflete aquele resultado não positivo. Muitas vezes, é como eu falei, né? É um nicho de mercado que é ruim. Muitas vezes é uma outra pessoa que tá zero a fim de fazer dar certo aquilo. Às vezes é uma, sabe? É um monte de coisas que pode acontecer. E você sabendo quem você é, você consegue traçar uma linha. Falar, ó, eu sou isso, eu não sou esse erro, né? Tipo, sei lá, eu bati meu carro, mas eu não sou um mau motorista. Sei lá, just describing aqui, né? Eu bati meu carro, mas eu não sou um mau motorista. Eu tava desatento, eu não via pilastra, eu sei lá que porra que aconteceu. Eu não sou um bração. Eu fui desatento, mas eu dirijo bem, entendeu? Não bati meu carro, galera, nem vou bater, tá? Sou um super atento ao volante. Mas, por exemplo, eu já dirigi muito mexendo no celular, indo levar as crianças na escola. Teve uma vez que eu quase bati o carro, entendeu? Se eu batesse o carro, eu era uma motorista? Era porque eu tava cometendo um ato gravíssimo, 7 pontos na carteira e uma multa de R$ 240. Mas pode acontecer também de eu ser uma vítima também. Então, é isso, sabe? A gente tem que saber separar bem, né? O que é um erro, que o erro é um evento e não é uma definição de quem você é, tá bom? Tem uma outra coisa legal, eu trouxe para o lado negativo, né? Esse conceito de separar a identidade de resultado. Mas tem um conceito também que é do positivo, né? Eu acredito que era Júlio César, tá? Mas o César, né, tinha um César de Roma que ele dava voltas pela cidade de Roma e aí ele colocava uma pessoa ali do lado dele para ficar falando assim, Mementos Mori, né, que é lembre-se da morte. Que por mais grandioso que aquele César fosse, por mais general que ele seja, conquistador que ele seja, ele ia morrer também um dia como todo mundo. Então, esse Mementos Mori é uma coisa que remetia ao César que ele também não era aquele resultado, entendeu?
Ele era um ser humano falho, que sangrava, que fedia, entendeu? Aí, ó, até a Siri tá querendo participar da aula. Você também, Siri, você é tecnologia, mas um dia você também vai, viu? Assim, até nesse ponto em si também a gente tem que lembrar que o nosso resultado não é a nossa identidade. Você conhece pessoas que, porque tem muito dinheiro, acham que são melhor que os outros? Memento mori. Um dia todo mundo morre. Não podemos ter devemos saber separar bem o que é a identidade, que é o resultado que a gente tem, tanto para o extremo negativo como para o extremo positivo também desse lado da régua, tá bom? Segundo ponto aqui, analisar o que funcionou mesmo no meio do erro, tá? Então vamos colocar aqui, seria tipo separar o que funcionou. Separar o que funcionou. Que funcionou. Aqui, galera, mais ou menos seria o quê? Sempre tem alguma coisa que deu certo, tá? Você, poxa, teve o pior casamento da sua vida. Você teve o pior emprego da sua vida. Você teve a pior viagem da sua vida. Pode ver que vai ter alguma coisa boa no meio disso daí, sabe? Então, analisar o que funcionou, mesmo no meio de uma bagunça, mesmo no meio de um caos, vai fazer você. é, Entender o que naquele, né, se você passou primeiro, você tinha que ter passado, mas o que se extrai dessa experiência, né? O que de negativo aconteceu e o que eu posso fazer de diferente para poder continuar acertando, né? Porque o erro, como eu disse, o erro não te define, mas o que eu fiz de certo e o que eu fiz de errado, eu preciso saber, né? Como eu falei, se você pegar tudo, né? Eu conheço pessoas que elas trocam de parceiro, elas trocam de parceiro de negócio, de parceiro afetivo, e toda vez elas recomeçam do zero. Cara, elas não avançam, é tanta energia que gasta para sair do zero, né? A pessoa ela joga tudo fora, não pega o que deu certo e o que não deu, tem que pegar o que deu certo e continuar fazendo. Não é porque você errou dentro de 10 coisas que você tinha que fazer, você errou duas, que você vai descartar as outras oito, entendeu? Pega essas oito que deu certo, troca as outras duas e vida que segue. Beleza? Vamos aqui para a terceira parte. Registrar o aprendizado antes de seguir para a próxima. Registrar o aprendizado antes da próxima. O que é isso aqui, galera? Aqui é aquele espaço, tá? É, é aquele espaço de aprendizado. É aquele espaço que você, tipo assim, você acabou de errar. Vamos dar um exemplo no esporte, vai. A pessoa, ela tinha um marco para fazer, vamos supor, levantamento de peso. Ela tinha que tentar levantar um peso agora. Sei lá, o recorde dela era 200 quilos no levantamento terra. Ela foi tentar 220, não conseguiu. Ela não vai pegar o ferro de novo e tentar levantar com tudo, não. Ela larga o ferro no chão, respira um pouco, vai no técnico, o técnico fala uma coisa ou outra, parará, parará, toma um ar, ela vê o que que ela não acertou direito na primeira tentativa e tenta a segunda. A maioria das vezes a pessoa consegue, né? Na segunda, na terceira vez ela consegue. Mas você entrar num modo assim de zumbi, assim, meio cachorro louco, tipo, casei, separei, já arrumei outra na mesma semana, já me enfiei em outro relacionamento, e pá, não sei o que, não sei o que. Eu fechei um negócio agora, quebrei, já peguei dinheiro emprestado de novo, já abri outro, já quebrei, né, sabe? Fui demitido por justa causa dessa empresa, já emendei numa outra, fazendo a mesma coisa, canalice, coisa suja. Calma, velho. Dá um tempo pra você, sabe? Tipo, ó, você foi demitido, foi mandado embora agora. Vai pra casa, pensa sobre isso, reflete o que que você acertou, o que que você errou, né? Se você parou, cara, não sai arrumando mulher, baixando Tinder pra arrumar mulher, homem, não faz isso, cara. Tem o teu tempo aí, registra o aprendizado, sabe? Se você, senão você vai fazer igual, né? Aprender é obrigatório, tá? Repetir de forma cega é burrice, né? E a gente não quer que você seja um burro, não. Beleza? Vamos lá então. Lembrar do porquê. Quarto ponto aqui é lembrar do porquê.
Esse aqui, turma, é uma evocação a um propósito maior, né? Toda vez que você vai recomeçar, vai reconstruir alguma coisa, você tem que se conectar com esse porquê antes de começar. Ter um propósito claro, ele é um combustível para que você se reerga, tá? Então, assim, você falhou agora no seu casamento. Cara, por que que eu quero estar junto com essa pessoa? Por que que eu não quero estar junto com essa pessoa? Por que que isso acabou? Por que que isso tem que continuar? Você tem que ter um porquê maior, um propósito maior e se conectar com ele na hora de você recomeçar. Porque se você não se conectar com esse porquê, você não consegue, você não consegue se reerguer. Essa que é a verdade. O propósito, muitas vezes, ele é um combustível para que você consiga se levantar. Então aqui a gente tem a Lê, que a história dela é pública, né, Ale? Eu posso comentar. Teve o falecimento do marido pela Covid, ele era responsável por toda a estrutura financeira da casa, e ela tinha uma participação, obviamente, mas não como a dele. E aí, cara, ela se viu do dia pra noite, né, tendo que recomeçar, né, Ale? E nesse recomeço, cara, eu tenho certeza que a única coisa que passava pela sua cabeça era sua família, seus filhos, né? Mais nada, né? Você não pensava muito, ah, mas quem que vai fazer a compra do mercado? Mas quem que vai fazer o churrasco? Não, você pergunta, cara, quem eu preciso manter a minha família funcionando. Esse é o ponto, entendeu? Então, lembrar do porquê que você tá fazendo ajuda você a sair de qualquer buraco, sabe? Por que que eu tô fazendo isso? Por que que eu tenho que fazer? Por que que eu tenho que insistir? Por que que eu tenho que persistir? Tem que se reconectar com o seu porquê antes de recomeçar, tá? Tomou uma invertida da vida, se conecta com o seu porquê e começa a tua virada, tá bom? Vamos lá aqui, ó. Quinto ponto. O erro é matéria-prima do acerto. O que que é isso? Opa, do acerto. Toda vez que você falha, né, você precisa ajustar uma coisa ou outra, né? Você falhou, vamos supor, eu vou dar eu sempre dou exemplo de comida, né? Às vezes você vai cozinhar, você coloca muita cebola, por exemplo, na comida. A cebola fica com mau gosto de cebola. Você fala assim, ah, não vou jogar fora, eu vou comer. Mas a próxima vez que você for fazer o teu frango aí, você vai fazer o quê? Vai pôr menos cebola, certo? Muitas vezes os erros que você vem cometendo eles são erros que vão contribuir para o acerto. A própria matéria-prima das aulas aqui que eu dou para vocês são matérias-primas dos meus erros, muitas vezes, das coisas que eu fiz de errado. Algumas eu li, algumas eu vivi, obviamente. Eu não tenho, né? Eu tenho só, eu vou fazer 33 anos dia 28 de abril, né? Eu não vivi todo o tempo do mundo para errar tudo. Mas eu errei bastante e tem também a questão do estudo que ajuda a gente a aprender com o erro dos outros. Então, é, o erro ele é matéria-prima do seu próximo acerto, tá? Então, assim, a sua versão 2.0, ela nasce de um fracasso de uma versão 1.0. Então, você tem que estar atento a isso. Tipo, amar o erro. Cara, que bom que você errou. Erra rápido. Erra rápido. Eu tenho esse termo eu falo com meus clientes direto. Eu falo, cara, não sei o que que a gente vai fazer, mas vamos pôr alguma coisa no ar e vamos corrigir rápido. Erra rápido e acerta rápido. Pega o que você fez de errado, corrige, vamos ajustar e pôr no ar de novo. Pega o que errou, corrige, vamos pôr no ar de novo. Pega o que errou, corrige até que fica bom. Tenho vários projetos que foram nesse sistema. O próprio segundo ciclo, cara, é um baita de um erro e acerto. Depois que eu acertei, obviamente, o formato da aula, o meu segundo problema aqui é como trazer mais alunos, né? Para que essa mensagem se expanda. Então, assim, é uma série de tentativa e erro, né? Eu recentemente apaguei meu Instagram, fiz um novo. Eu fiz um novo Instagram errando o que eu errei no primeiro? Não, né? Graças ao primeiro Instagram que eu caguei nele, eu quebrei ele, nunca vi quebrar um Instagram, eu quebrei meu Instagram. Eu consegui ter um Instagram agora que tá fluindo bem, né? Um Instagram que tem 100 pessoas seguindo lá, mas tem um alcance de 6.000 contas nele. Então, assim, é,
Ainda tô ajustando ainda, percebe que tem uma disparidade entre alcance e seguidores, mas é isso, entendeu? O meu outro Instagram, o meu antigo, eu tinha mil e poucos seguidores lá, 1.500, acho que era, e o meu alcance não era nem de 800 pessoas, pra vocês terem uma noção. Então é isso, tá? O erro é matéria-prima do seu próximo acerto, fechou? É, Sexto ponto aqui para ajudar você a se reconstruir é ter um mentor. Um mentor. O que que é um mentor, galera? É, um mentor é uma pessoa que você vai conseguir encontrar apoio em algo que ele já passou. Então, assim, eu vou ter uma mentoria emocional, vai. Eu vou fazer uma mentoria de, sei lá, eu estou numa mentoria agora com hobby de emagrecimento, de ganhar massa e perder gordura. Cara, ele sabe tudo, velho, do que eu tô errando. Eu falo A, ele fala, ele responde B, C, D, E, F, G, H, I, J. Eu falo B, ele fala C, D, E, F, G. Ele sabe tudo, velho, porque ele já faz isso com muita frequência. Ele é um baita mentor pra isso, né, no que eu tô fazendo. Assim como também eu já passei por mentorias empresariais. Então, assim, ó, cara, eu tô tentando fazer isso, isso e isso, e não tá fluindo, bicho. Não vai, o cara falou, cara, você tá usando essa e essa ferramenta? Aí eu falo, puta, tô. Aí eu falo, então tá errado. Aí eu falo, mas? Aí eu falo, não, não tem mais, cara, para com isso, vai por esse caminho aqui. Tá bom, aí você vai lá, faz e adivinha. Porra do mentor tava certo. Então, assim, ter um mentor é muito importante para que você possa se reconstruir, né? Ter uma pessoa ali que já caiu no que você caiu e voltou, né? Uma inspiração real, ela nunca vem de quem nunca caiu, né? Mas de quem caiu e levantou. Por isso que eu faço questão aqui com vocês, gente, de me expor mesmo, né? Eu já tive alguns colegas aí que falaram assim, mano, você fala demais da sua vida. Eu falo, cara, eu quero ser um. Se vocês me escolherem como mentor, eu quero ser um mentor real, cara. Eu quero que vocês me ouçam e vejam que não é que eu sou, né, que eu tô brincando, eu vou até fazer um post sobre isso, que eu não sou um peido cheiroso aqui, que eu não sou um cara que nunca errou na vida. Muito pelo contrário, eu errei pra caramba e consegui entender alguma coisa nesse meio e eu posso ensinar algo pra você, entendeu? Já vi muita coisa, já errei muita coisa, já acertei muita coisa também, mas acho que a inspiração real, como eu falei aqui, ela não vem de quem nunca caiu, e sim de quem levantou, né? Tem uma passagem que o Pedro pergunta para Jesus, quantas vezes ele deveria perdoar, né, os seus inimigos. Aí o Pedro, ele tenta exagerar, né? Ele fala assim, Senhor, a gente deve perdoar as pessoas 7 vezes? Aí Jesus fala assim, não, mais. Aí ele fala assim, 70 vezes? Aí Jesus fala 70 vezes 7, né? Então, assim, errar, cara, a gente vai errar, mas a gente tem que levantar. Se a gente cair 70 vezes, a gente tem que levantar 71 vezes, entendeu? Ficar no chão, cara, é a frase que eu coloquei lá no começo, né? Errar, é... fracassar não mata, né? Covardia mata, fracasso não. Então, devemos ser fortes e ter um mentor ajuda você a ter essa inspiração real, tá? De quem levantou, de quem caiu 10 vezes e levantou 11, beleza? Sétimo ponto aqui, manter os rituais. O que que são os rituais? Eu venho falando com vocês de rituais, né? Mas porque eu quero dar essa noção de tribo mesmo, né? Então, assim, a gente tem alguns rituais, né? Eu tenho os meus, por exemplo, que eu posto, né? Eu tenho o meu ritual da manhã, que é ir numa academia, né? Eu tenho que ir na academia de manhãzinha, porque isso me dá energia, força, sanidade para passar o dia inteiro. À noite, eu tenho que um ritual de refletir sobre o meu dia, né? Que eu chamo lá de ritual de retificação. De domingo eu tenho meu ritual de domingo, que é o quê? Parar para analisar minha semana. Então, o, o, o,
O ritual ele traz força no dia swings, né? Você ter. Tem dia que eu vou na academia que eu fico 15 minutos pra sair do carro, que eu não quero descer. Não quero descer. Eu queria voltar pra cama. Mas eu já pus a roupa, eu já entrei no carro, eu já dirigi até a porta da academia. Eu não vou descer do carro? Vou, né? Aí eu desço lá. Às vezes eu treino até meia bomba, mas eu treino, né? Porque os rituais me mantêm na sequência, me mantêm firme. Então, muitas vezes, resiliência, ela é rotina, ela não é emoção. É rotina. Resiliência é rotina, não é emoção. Tá bom? Oitavo ponto. Opa, mexeu aqui, depois eu ajusto. Oitavo ponto. Assumir compromissos públicos. Compromissos públicos. Vocês já pararam para pensar assim que muitas vezes a gente contar para as pessoas que a gente vai fazer alguma coisa obriga a gente a não abrir mão daquilo, né? Eu já cansei de ver pessoas que fazem casamentos assim, tipo, escondidinho, sabe assim? Parece que tá assaltando um banco, parece que tá roubando chocolate na Americanas. Ninguém sabe, ninguém viu, só fica sabendo depois o que aconteceu. E, cara, do mesmo jeito que essas pessoas casam, elas separam, cara. Né? Eu tenho uma amiga da família que faz isso direto. Ela já casou 3 vezes no papel. E tá no quarto namorido dela. Não chamou a gente pra nenhum evento, nada. Não comprometeu publicamente com nada, só postou lá, posta foto junto. Então, assim, muitas vezes você assumir publicamente é um compromisso pra você continuar, né? Ao ponto que você que vai lá, faz um estardalhaço, né? Leva na família, mostra todo mundo, chama, arranca as tia do interior pra vir pra São Paulo, pra ver, pra vir pra cidade, pra ver você casando. Faz você, cara, eu vou ter que voltar na frente de todo mundo lá e falar que eu falhei, que eu não quero, que eu vou desistir, cara. Desistir, não dá, né? Tem até um corte muito engraçado do Leonardo falando, não, do Bruno Marrone, Bruno do Bruno Marrone. Ele foi convidado para o casamento do Gustavo Lima com a Andressa Suíta, e aí eles tiveram um momento de separar lá, né? Aí o Bruno tava acho que num show com o Gustavo Lima, sei lá o que que era. Aí ele foi falar assim: esse cara aqui me chamou pro casamento dele com a mulher dele, me arrancou lá da minha cidade, tive que comprar roupa, fazer não sei o que, não sei o que. E aí vem com esse papo de separar. Que é isso, rapaz? Para com isso, não sei o quê. Deu uma chamada no Gustavo Lima lá em público, né? E aí é isso. Assumir publicamente é isso. A gente vai sempre pensar muito mais antes de desistir, depois de ter se exposto tanto com relação àquilo. Ai, mal, então a gente não vai fazer, vai ficar infeliz? Não, caramba. O que eu quero dizer é que você vai ser muito mais forte e vai tentar fazer dar certo muito mais vezes, entendeu? Então, fala em voz alta, posta isso, faz o que você quiser fazer, mas assume um compromisso público, beleza? Galera, agora é aquela parte que a gente passa algumas ferramentas práticas, tá? Para que vocês consigam entender assim, ó, não vou pensar, o que que eu tenho que fazer, mal? Eu não quero pensar agora, o que que eu tenho que fazer, o que que eu posso fazer para poder reverter aí é a minha situação. Eu sou um cara que desisto muito, eu tento muito, arrisco muito, perco tudo, não volto atrás, não sei o que, não sei o que. Vamos então para as ferramentas práticas, tá? Um passo a passo para que você possa parar de ser um fraco, um covarde. Ferramentas práticas. E elas são sequenciais, tá? Então você pode fazer na sequência que eu tô mostrando para vocês aqui. Primeiro ponto aqui, primeira ferramenta que você vai aplicar, primeiro passo que você vai dar, tá bom? É uma análise do fracasso. O que que é essa análise do fracasso? É um diagnóstico. Você vai fazer um diagnóstico claro e objetivo do que aconteceu, tá? É como se fosse um raio-x mesmo, sabe? Você vai olhar e falar, cara, o que que eu tentei fazer? O que que deu errado exatamente? Pega uma folha e responde essas perguntas que eu tô fazendo pra você agora.
O que que eu tentei fazer? O que que deu errado, exatamente deu errado? O que era responsabilidade minha? O que estava fora do meu controle? Qual comportamento meu fez parte do problema? Vai dormir, filhão. Boa noite. Até amanhã. Qual comportamento meu fez parte desse problema chegar a esse tanto, né? É, qual comportamento meu foi parte da solução? O que que isso mostra, né? Sobre o que eu preciso desenvolver em mim, tá? O resultado que você tem disso é uma clareza emocional e uma clareza estratégica muito grande, tá? Porque você sai da negação e começa a entrar no ajuste das coisas, beleza? Segundo passo aqui, o que que você vai fazer? Você vai fazer um redesign, uma versão 2.0 desse projeto que você acabou de fracassar. Seja ele qual for o projeto, tá? Seja casar, ter filho, seja ser promovido, você vai desenhar uma versão 2.0. Esse aqui, ele vai ser um plano, né? É um redesign mesmo. É um plano de aprendizado integrado, a gente pode falar assim. É um nome bonito. O nome tribal é versão 2.0. É um redesign mesmo da situação. Você vai ter que colocar ali o nome do projeto, o nome do objetivo, coisas que você não vai repetir, o que que você vai manter, tá? Todas essas perguntas você vai responder na folha, tá? O que que eu não vou repetir, o que que eu vou manter, qual o novo teste que você pode fazer nos próximos dias, sabe? Com quem você pode compartilhar esse projeto novo para ter um feedback, né? Vocês aqui, enquanto alunos, nos primeiros momentos, eu cansei de perguntar, e aí, o que que tá achando? O que que dá para melhorar? O que que pode fazer? E tudo mais. O resultado disso é você ter uma nova versão, né? Agora com o aprendizado embutido dentro dessa nova versão, tá? Então a versão 2.0, ela é muito importante, tá? Terceiro ponto já é um conhecido de vocês aí, que é o ritual da retificação. Vocês vão todos os dias na cama, no papel, enquanto vai ao banheiro, da retificação. Vocês vão ter uma análise nua e crua do seu dia. Então, assim, cara, uma coisa que eu aprendi sobre hoje, mesmo que pequena, uma ação que eu posso fazer hoje para alavancar o meu negócio, a minha ideia, o meu projeto, o meu casamento, minha amizade, minha família. Uma frase que vai me conectar com o meu propósito. Cara, o que que eu percebi hoje, sabe? O que que eu vi de legal hoje? Sabe? Então, assim, esse ritual de retificação, ele entra muito nessa análise do seu dia. Todo dia você tem que pensar nisso, cara. O que que eu fiz? O que que eu aprendi? O que que eu não vou mais fazer? O que que, sabe? Se você não tirar, pô, pelo menos 5 minutos do seu dia para avaliar o que você fez no dia, com certeza você volta no erro mais cedo ou mais tarde, tá? Então, o resultado esperado desse ritual da retificação aí é você manter a constância, o foco e ter a sua identidade fortalecida. Porque se você sabe quem você é, se você sabe onde você está acertando, onde você está errando, se alguém chegar em você e chamar você daquilo ou falar de você isso pelas suas costas, você tá forte, você tá firme, entendeu? Não vai ser novidade para você. Eu, quando tava lá com 140 e tantos quilos, eu sabia que eu tava gigantesco de gordo. Se alguém falasse que eu era gordo, não era novidade para mim. Eu aceitava o espelho. Eu falava, porra, tô mesmo, cara. Mas você vai ver ainda, ó. Anota aí. Você vai ver ainda, entendeu? E tá, devagarinho, entre trancos e barrancos, tá indo, né? Eu até brinco, as pessoas falam, nossa, você emagreceu. Eu falo, não, eu desengordei. Eu ainda tenho que, pra ficar magro, tenho que andar um pouco. Eu tô menos gordo só. Mas é isso, assim, sabe? Esse ritual da retificação faz você manter a sanidade aí no seu dia a dia, tá bom? Quarto ponto aqui é um compromisso público. Como eu falei, se comprometer publicamente ajuda você a. Compromisso público. Ajuda você a ter algo a mais a perder se você desistir,
tá? Então, assim, se você fizer um post sobre isso, se você mandar no áudio do grupo dos amigos e tal, você tem um compromisso público e você vai querer honrar isso. Você não vai querer passar uma imagem negativa disso, sabe? Ainda que você, nesse compromisso público, você fale assim, galera. Eu errei dessa forma, né? Mas eu aprendi isso e isso, e agora eu vou tentar dessa maneira, e eu vou continuar porque eu tenho um propósito maior, parará, parará. Então, esse compromisso público, mesmo que seja após um erro catastrófico, né? Vocês já viram quando tem acidente em larga escala, tipo é, aquela coisa ambiental, né? Um desastre ambiental e tal, que é de uma empresa. A empresa solta uma nota, né? Ela fala, ó, confirmamos que o vazamento de óleo de petróleo de tal lugar que acarretou em mortes de animais, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, você tem que ter um compromisso público com aquilo. Foi um erro seu, entendeu? E essa ideia você pode aplicar para sua vida. Faz um compromisso público. Fala, ó, cara, errei disso, 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 foi ruim, deu problema, parará, 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 mas aprendi isso, vou fazer desse jeito agora e eu vou continuar porque é meu objetivo, parará, parará. Beleza? Compromisso público é muito importante. E o quinto e último passo aqui é o ritual do domingo, que é aquele ajuste semanal da sua rota, né? O ritual do domingo você sempre para e analisa o que você teve de resultado, para você também não se perder no dia a dia, né? Muitas vezes você fica assim, ah, eu errei aqui, ah, eu errei aqui, ah, eu errei aqui, eu errei aqui. E você vai tentando mil maneiras diferentes de continuar dando murro em ponta de faca. Às vezes, você ter uma amostragem de uma semana leva você a perceber que às vezes não é que você não está se esforçando o suficiente, às vezes aquilo que você quer fazer não dá certo mesmo. Aí você tem que trocar, né? Então, no domingo você pega o seu domingo aí e faz tipo um fechamento de ciclo. Você vai perguntar o que que você avançou, o que que você testou, o que que você ainda precisa ajustar, sabe? O que que você se manteve forte essa semana, onde você deu mole, o que que você muda para a semana que vem. O resultado final disso daqui é uma consciência assim da semanal mesmo, para que você não repita as suas burradas aí no automático. Beleza? Essas são as ferramentas. Acho que eu consegui hoje respeitar bem aí o tempo. Aí eu esperei 5 minutos e falei 1 hora e 10. Vou passar aqui para ler, né? A Nay entrou no meio aqui, eu não consegui dar oi para ela que eu já estava falando, mas a Lê tá aqui e eu queria ouvir ela, saber dela o que que você achou, faz sentido, ela não faz? Você erra nisso, acerta? Você já aplicou isso alguma vez, já deu certo? Conta pra mim aí um pouquinho. Não, perfeito tudo que você falou. Os tips são bem isso daí mesmo. E eu acho que muitas do que as pessoas fazem, alguns pontos que eu acho que realmente acontece é quando você se compara ao outro, então você quer fazer a mesma coisa que o outro está fazendo, e como você não consegue, porque somos, né, seres individuais, você acha que você não está fazendo certo. Ou você vai ser julgado de alguma forma, e aí vem o medo, e aí te trava, e você não consegue ir adiante, você não deixa a sua criatividade vir à tona, você não deixa buscar outras formas de você aprender, de você fazer novamente, tentar de novo. Porque, claro, o fracasso amedronta. Uma vez que você Sim. fracassa, você fala, não presto, não sirvo para nada, não sou capaz, por algum momento te passa na cabeça. Acho que isso é Uhum. inerente do ser humano, não tem como, Sim. né? E você falou uma frase que até anotei que achei bem bacana, que buscar não errar não é o caminho para você não Hum. fracassar, né? Uhum. E sim, o erro ele é a construção para você atingir o sucesso, Exato. para você Qualquer conseguir pessoa, chegar lá, qualquer pessoa de sucesso ama o erro, se você for pensar. De sucesso mesmo. né? Só quem fica puto que errou, que se descabela e xinga todo mundo é quem nunca fez nada mesmo, porque não entende o poder disso. Exatamente. E muitas vezes você, errei uma vez, eu, né, vi na minha vida toda várias pessoas errando, já errei muito. Eu, logo quando eu me formei, eu quis abrir uma academia de ginástica, e Uhum. aí me chegaram, né, as pessoas, não, você não vai conseguir. Você não vai, na minha época, né, era a Reebok, era a Companhia Atlética e a Runner da minha época, você não vai chegar aos pés.
Falei, sim, mas o meu objetivo não é chegar aos pés. Meu objetivo é atingir o meu objetivo, ter os meus alunos, chegar no número que eu quero. Até porque sim, são padrões diferentes, são patamares diferentes. Então, o meu sim, objetivo não é ser eles. Talvez melhor. Meu sim, foco talvez ser melhor, mas não sim, ser eles. Eles são eles. Então, você sim. escutar, dar ouvidos ao externo, te trava também muito. Eu acho que é Oh, uma porta para o fracasso, quando você abre ouvidos sim, para as pessoas. Porque as pessoas te julgam, mas eles não estão na tua pele, sim, né? Você falou muito dos porquês. Realmente, quando você tem que fazer algo de acordo com os seus porquês, você questiona. Pode vir N porquês, só que tem as prioridades, tem os porquês mais importantes. E é nesse que você tem que focar para você chegar em algum lugar. E a sim, coragem que, né? O medo, eu sou contra as pessoas falarem assim, ah, esquece o medo. Eu acho que o medo, ele que te fortalece para você seguir em frente. Eu sim, acho que é o medo que te dá um gás e fala assim, não, peraí, né? Eu tô com medo, mas eu tenho algo além do medo, né? Eu tenho sim, um muro para pular aí, né? sim. E outra coisa que você falou que também para mim, é importantíssimo, é você ter um mentor verdadeiro, um Uhum, mentor que fale verdades, que seja de verdade, que não tenha uma máscara, que uhum, eu conquistei tudo que eu conquistei, porque Deus me ama e só Deus vai abrir as portas, eu não fiz nada. Eu me agarrei a Deus e eu fiquei lá e ele que fez tudo por mim. uhum, Não é bem por aí. Verdadeiro. Eu tropecei, eu caí, eu afundei, eu entrei no buraco, sempre com uma espiritualidade, pedindo a Deus, trabalhando, mas eu fui atrás, eu fiz. sim, Ser verdadeiro e saber, não, eu também já. A história, que nem você falou, a história é muito importante, né? Depois, sim, quando eu quis e vim, né, pro mundo do autoconhecimento, para o mundo, eu tive várias indicações, várias pessoas, fiz algum curso, paguei alguns, parei na metade, porque não me conectava, não me conectava. Porque não sim, era verdade, eu não sentia verdade. Não adianta eu virar pra você e falar assim, ah, Mal, você gostou do meu último post? Pô, tá uma bosta. Eu sei que tá uma bosta. Você falar, pô, Ale, ficou demais. Pô, cara, não ficou demais. Desculpa, não ficou demais. Pra mim, eu já não vou ter nenhuma credibilidade na pessoa que eu tô vindo. Não, sim, ficou legal até essa parte. Essa parte você podia melhorar. Meu, tira essa parte, você só falou bosta, você só falou bobagem. Esquece. Muda o disco. Então, eu acho que isso daí é o que também te sustenta. Porque sozinho, eu acho que ninguém consegue fazer nada sozinho. Já pensei por muito tempo que sim, eu me garanto, eu me basto, eu pode vir que eu dou conta. sim. Mas a real não é assim. É, a gente até vive assim enquanto a gente ainda tem muita coragem de ficar dando cabeçada, né? Depois que você fala assim, putz, meu, eu não queria mais dar tanta cabeçada, aí você começa a ouvir um pouco mais as pessoas, né? E aí você também não ouve todo mundo, né, Ale? Você ouve quem tá, né? Mas acho que é totalmente isso, assim, minha amiga. Pô, feliz aí Mas que é que nem você você falou, eu acho compartilhou. que você dá com uma cabeçada, ok. Você dá duas cabeçadas, ok. Mas se ficar dando cabeçada o tempo inteiro, e é sobre isso, só você só vai dar cabeçada, 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 e não vai aprender que não dá certo o que você está fazendo? Sim, Enfim, tá indo por um é caminho isso. errado e tal. Meu É. amigo. Mas obrigado aí pela contribuição, sempre muito rica, viu, Ale? Obrigado também pela participação. A Nayara também entrou. A Karine falou: putz, mal, eu vou ter uma festa hoje. Eu falei: Karine, fica tranquila. A gente se vê aí na semana que vem. Depois você pega a gravação. Mas obrigado você por ter É, entrado, mesmo sem imagina, eu internet a em casa. semana que vem, tô aqui no celular. A semana que vem eu acho que meu filho tem jogo, mas eu confirmo. Tá bom. Que agora começaram os campeonatos, mas eu confirmo. Beleza, Mas minha amiga. caso contrário, estarei aqui com o meu Fechado, viu? mentor. Oh, que é isso, que honra. Fico agradecido. Fica com Deus, Ale. A gente se vê aí Amém. na Boa semana semana que para vem. vocês e Valeu. para sua família. Valeu. Tchau. Boa Páscoa também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.